Peço por gentileza que tomem seus assentos. Solicitamos também que desliguem um aparelho celular ou coloquem na função silencioso. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Vamos dar início então ao painel 7, na continuação da nossa programação da 22ª Semana de Tecnologia Metroferroviária, paralela à Metrofer Expo 2016. Realização é a MESP, a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Metrô. Tema central: investir, avançar com eficiência. O tema que será abordado agora é transporte ferroviário na macrometrópole. Nossos convidados ali já formulando esse painel. Nosso coordenador, o senhor Eduardo Hotz, presidente do Metrofor. Os nossos convidados, o senhor Milton Xavier, diretor de planejamento do DERSA, graduado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, mestre em administração de empresas com concentração na área de finanças também pela FGV, curso de doutorado em economia na FEA USP, tese não concluída ainda. Toda a experiência profissional concentrada na área de planejamento regional de transportes, envolvendo estudos de demanda, economia dos transportes, sistemas multimodais, estudos de viabilidade técnico-econômica de projetos de infraestrutura de transportes. Durante 16 anos atuou no Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, tendo chegado a diretor da Divisão de Tecnologia de Transportes do Instituto. Após atuar por vários anos no desenvolvimento de estudos e projetos na iniciativa privada, também na área de transportes, assumiu em 1999 a diretoria de planejamento de transportes da Secretaria de Transportes do Estado de São Paulo. Durante este período, o principal trabalho desenvolvido foi o desenvolvimento do Plano Diretor de Desenvolvimento dos Transportes do PDDT Vivo, que constitui a principal ferramenta de planejamento estratégico do Estado e da Secretaria dos Transportes para o setor de transportes do Estado de São Paulo. Uma salva de palmas, por gentileza. O senhor Eduardo Hotz também, por gentileza, já apresentado, presidente do Metrofor. Nosso próximo palestrante, o senhor Murilo Noronha da Luz, coordenador da Secretaria de Planejamento do Estado do Paraná. O senhor Murilo Noronha da Luz, engenheiro civil, graduado em 2001 pela PUC-PR, com especialização em MBA, executivo em administração de empresas pela FGV em 2002 e Master em gerenciamento de projetos pela Universidade La Salle de Barcelona, na Espanha, 2005. Possui experiência na área de infraestrutura ferroviária, metrô, trem de alta velocidade, rodoviária e urbanização desde 2004, quando foi se especializar na Espanha. Durante este período, finalizou a especialização em gerenciamento de projetos e atuou na área técnica na Intraesa Engenharia. Em 2008, já no Brasil, pela mesma empresa, passou a atuar na área comercial, desenvolvimento de negócios, coordenação de projetos, estudos de viabilidade funcionais e operacionais. A partir de 2012, na Egis Engenharia, agregou à sua experiência uma visão mais abrangente dos projetos de infraestrutura ferroviários e viários, tendo conhecimento multidisciplinar dos sistemas de controle e da interface obra civil versus sistemas. Uma salva de palmas, por gentileza. Nós estamos aguardando também a presença do senhor Rodrigo Vilaça, presidente da Seção Ferroviária CNT. Só uma informação rapidamente: temos hoje, após esta sessão, o lançamento do livro Ferrovias, do professor José Manuel Ferreira Gonçalves, no estande da Unip. Ele é o presidente da Ferro Frente, milita pela causa ferroviária em favor do desenvolvimento econômico do país. O livro é uma coletânea de artigos publicados sobre temas de interesse ferroviário e desenvolvimentista. Senhor Eduardo, com a palavra, por gentileza. Alô, senhoras e senhores, boa tarde. Vamos dar início a essa sessão, cujo tema
dar continuidade à programação que já foi feita na manhã de hoje sobre a discussão de macrometrópole e desenvolvimento metropolitano, e, em consequência mesmo natural desses processos que foram discutidos durante a manhã, nós passamos a ter os temas dos planejamentos das ligações regionais e das ligações mais extensas de transporte sobre trilho de passageiros. Queria aproveitar a oportunidade, cumprimentando todos os senhores, muitos amigos que eu estou revendo agora, já que estou fora por algum tempo aqui, e com isso também agradecer à EMESP pela oportunidade de estarmos presentes aqui, trocando essas ideias novamente, e como sempre, com o sucesso de todas as reuniões e encontros que a EMESP leva à frente. Eu queria agradecer também a presença dos outros palestrantes que vão nos brindar com as palestras específicas do tema e que depois nós vamos ter a oportunidade de debater em conjunto essa nova situação de demanda dos transportes ferroviários de passageiros, particularmente nas regiões metropolitanas maiores e mais desenvolvidas, mas que temos certeza também é o tema candente para um novo formato de aglomeração urbana que se encontra em desenvolvimento, que é a integração de diversos polos regionais, municípios importantes, que começam a caracterizar regiões metropolitanas com trocas significativas entre essas cidades, mas que ainda não têm a conurbação que já chegou em regiões mais desenvolvidas e que nem sempre é a melhor solução. Talvez começando a tratar problemas de mobilidade dentro dessas estruturas, nós possamos ter, a curto e médio prazo, a oportunidade de evitar tantos problemas e dificuldades para o desenvolvimento urbano que, vamos dizer assim, atormentavam as pessoas, que os palestrantes do fim da manhã com a questão do desenvolvimento metropolitano. Eu passaria a palavra para o primeiro expositor, o Marco Xavier, que, representando aqui o Estado, com o seu projeto para o programa do Estado. Está lá, por favor, fique à vontade. Muito boa tarde a todos. Queria agradecer os organizadores do evento pelo convite. Me deram 20 minutos para fazer a minha exposição, então vocês me perdoam se eu passar muito rapidamente sobre determinados aspectos, mas eu acredito que a gente vai ter um momento para perguntas e respostas no final. Eu selecionei um conjunto de questões para colocar, que envolve uma abordagem muito rápida sobre o inventário da infraestrutura de transporte atual que dá acesso à região metropolitana. A situação, o primeiro tópico é o inventário dessa infraestrutura. O segundo tópico sobre o estado de uso do nível de serviço que se encontra essa infraestrutura e as perspectivas de saturação dessa infraestrutura. O terceiro aspecto é uma abordagem também muito rápida sobre um projeto multimodal de cargas de médio e longo prazo para macrometrópole. O quarto aspecto é uma menção apenas dos estudos de transporte regional de passageiros que deverão ocorrer paralelamente aos eixos de transporte do transporte ferroviário de carga. O quinto aspecto, um projeto, faço menção também muito rápida a um projeto que nós estamos na iminência de começar o seu desenvolvimento, que é um projeto de harmonização, um estudo de harmonização dos projetos da macrometrópole, que dão acesso, rodoferroviários, que dão acesso à região metropolitana, e basicamente esse projeto ele tem dois focos principais. Primeiro, projetar as demandas de carga e passageiros por um horizonte de 40 a 50 anos, portanto, uma demanda de longo prazo, e conceber as infraestruturas de transporte rodoviário e ferroviário que atenda a essas demandas futuras específicas direcionadas para a região metropolitana de São Paulo.
É um projeto que estamos em fase final de contratação e deve se iniciar provavelmente no mês de janeiro. A sexta é uma menção muito abrangente, mas também muito rápida, sobre o arcabouço teórico, que envolve toda essa abordagem, tanto do ponto de vista do transporte de cargas, da logística, como do transporte de passageiro, e finalizando com um fechamento sobre o que, tendo em vista o arcabouço teórico, o que nós pretendemos em termos de alteração de uso do solo, que se pretende com a implantação dessas novas infraestruturas na macrometrópole, multimodais e para transporte de carga e transporte de passageiros. Então, vou passar muito rapidamente uma rápida revisão do estoque de infraestrutura na macrometrópole. Aqui eu chamo a atenção apenas que antes de 1929, até 1929, nós tínhamos na região metropolitana uma pequena mancha que era envolvida pelas duas marginais, basicamente, Marginal Tietê e Pinheiros, com algum avanço já na direção norte. De 1930 a 1949, já um avanço na direção dos eixos norte, sul, leste e oeste, basicamente em função, essa expansão está certamente associada à implantação de infraestruturas que ocorreram até 1950, que dão acesso à região metropolitana, à infraestrutura rodoviária, basicamente de um eixo em cada direção. No eixo leste, a Dutra, que foi construída inicialmente em pista simples, uma faixa por sentido. Na direção norte, a Anhanguera, também com duas faixas por sentido, já era pista dupla. A Anchieta, no sentido Santos, já também com pista dupla. E a Raposo Tavares com pista simples. Então, essa implantação dessa infraestrutura já começou a direcionar os fluxos nessas direções a partir da região metropolitana. De 1950 a 1960, nós já tivemos, então, eu queria já mencionar que nós temos hoje 10 eixos rodoviários que dão acesso à região metropolitana. Esses 10 eixos rodoviários foram construídos, são 7 sob jurisdição do Estado e 3 de jurisdição federal. Dos 10, 4 foram construídos, portanto, até 1950, e a partir de 1960, na década seguinte, é que nós já começamos de 1960 a 1980, nós construímos mais os 6 restantes, perfazendo os 10 eixos de acesso à região metropolitana, que é a infraestrutura básica que nós temos hoje, que dá acesso à região metropolitana, infraestrutura rodoviária, porque a infraestrutura ferroviária foi construída nessa região, basicamente, em uma boa parte, ainda no século XIX, e, basicamente, toda a infraestrutura rodoviária do Estado se encerrou, se estacionou em torno de 1950, metade do século passado. Então, nessa época, quando estava se instalando a indústria automobilística, por volta de 1960, se estacionou a expansão da mancha urbana, mais ou menos no formato que ela tem hoje. Aí nós tivemos um período de baixa capacidade de investimento, que foi a década perdida, reflexo da década perdida de 80 a 90, mas no período seguinte, de 93 a 2002, nós já tivemos também um reflexo das concessões dos primeiros lotes de rodovia, focado em grande parte nessa região, no entorno da região metropolitana, que permitiu uma ampliação fantástica da capacidade de acesso na região metropolitana, e como nós vamos ver um pouco mais adiante, como a indústria, o setor industrial se dispersou, saindo da concentração que havia na região metropolitana, para o entorno da região metropolitana, mas dentro da região, ainda da macrometrópole, fazendo com que esses eixos de acesso fossem mais exigidos, na medida que você transferiu a produção para fora da região metropolitana, mas o grande polo de consumo ainda continuou e continua sendo a região metropolitana de São Paulo.
Então, o que nós tivemos a partir desse momento, de 93 a 2002, foi a expansão desses eixos de dentro para fora e a conurbação, uma tendência de conurbação ao longo desses eixos. O que eu quero fazer também uma menção muito rápida é sobre a implantação dos 10 eixos rodoviários. Então, como eu já havia mencionado, até 1950 esses 4 eixos foram construídos. Eu fiz uma avaliação de quanto custaria implantar hoje, preço de 2012, esses 4 eixos seria da ordem, apenas no quadrilátero de Sorocaba, Campinas, São José dos Campos e Santos, fora custo de desapropriação, alguma coisa em torno de 3 bilhões. No período seguinte, de 1960 a 1980, no período seguinte é que nós tivemos essa grande ampliação da capacidade de infraestrutura, chegando na região metropolitana, com um custo estimado hoje, sem desapropriação, da ordem, no quadrilátero, da ordem de 10 bilhões de reais. Então, o que a gente verifica é que toda a infraestrutura que nós temos hoje de acesso à região metropolitana, praticamente ela foi construída até 1980. O que nós tivemos de lá para cá, de obras de grande porte, é o Rodoanel, que interliga essas rodovias que chegam na região metropolitana, que ainda está em processo de conclusão no trecho norte. Mas queria chamar a atenção para esse custo de implantação dessa infraestrutura, um custo estimado, se ele fosse implantado hoje, nesse raio até esses vértices da macrometrópole, alguma coisa em torno de 42 bilhões, sendo que aproximadamente 18 bilhões, aqui se refere ao Rodoanel, e os restantes 22 para os eixos rodoviários, que dá uma média de custo de implantação, sem desapropriação, de 22 milhões por quilômetro. Bom, agora, uma questão que eu queria mencionar, eu já vou mencionar também o fato de que essas rodovias, a melhoria delas a partir da concessão, com a melhoria da qualidade de pavimento, ampliação de capacidade, fez com que, a partir da década de 90 e de 2000, houvesse uma fuga de empresas, uma relocação de atividade econômica para fora da região metropolitana. Aqui é um quadro apenas para mostrar que nós abandonamos a ferrovia no estado de São Paulo em torno de 1950 e começamos a construir rodovias pavimentadas. Então, hoje nós temos alguma coisa como 36 mil quilômetros de rodovias pavimentadas no estado. Nós tínhamos, em 1950, alguma coisa como 5.200 quilômetros de ferrovias e hoje, operacionalmente no estado, nós devemos ter alguma coisa como 3.800, ou seja, nós não só progredimos, não abandonamos, como eliminamos, tornamos não operacionais uma série de trechos nesse período. Então, basicamente, a infraestrutura de acesso mais recente e a única para produtos passageiros e produtos de maior valor agregado, o que restou foi a rodovia. Qual é a perspectiva de utilização dessa infraestrutura que nós temos hoje, que foi implantada, a grosso modo, toda ela até 1980? Aqui eu mostro muito rapidamente as relações da socioeconomia da macrometrópole, Estado de São Paulo, em relação ao Brasil. O que a gente verifica lá é que o PIB da macrometrópole representa 27% do PIB nacional, 16% da população, portanto, uma atividade econômica muito concentrada numa área muito restrita, que corresponde a alguma coisa em torno de 8% da área territorial do Estado de São Paulo.